Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Belo Horizonte sediou nesse mês de maio o Encontro Internacional de Contadores de Histórias. Artistas brasileiros e estrangeiros apresentaram espetáculos, realizaram oficinas e discutiram a respeito dessa tradição antiga que resiste ao tempo e se renova a cada geração. No programa de hoje nós vamos conversar com duas contadoras de histórias, ou melhor, com duas narradoras artísticas, que têm como ofício pesquisar e criar formas atraentes de transmitir conhecimento, tradições, cultura e emoção a crianças e adultos, ao vivo, oralmente. Participa do nosso programa a narradora de histórias Aline Cantia, do Instituto Cultural Abra Palavra, e a artista Juliana Dyer, da companhia Pé de Moleque. Panorama já está no ar. Muito obrigado, Aline, pela presença. Muito obrigado, Juliana, pela presença. Aline, vamos começar pela primeira pergunta, que é: qual a diferença entre um contador de histórias e um narrador de histórias? A gente falou no início do programa que é uma Mostra Internacional de Contadores de História, mas o nome oficial é Mostra Internacional de Narração Artística. Isso mesmo. Quais as diferenças? Vamos falar para nós, por favor. Então, essa é uma questão um pouco pessoal, de uma busca que eu tenho tido há alguns anos, que quando a gente fala hoje de contação de história, muitas vezes a gente pensa só na criança, a gente pensa naquilo que é lúdico, naquilo que é recreativo, né? Mas eu acho que quando eu me coloco como narradora, quando eu pensei em uma mostra e no lugar de uma mostra de contadores de história, mais de narração artística, eu voltei um pouco naquele narrador mais antigo, aquele narrador tradicional que às vezes se reunia na sala de casa e que tinha como ferramenta principal a palavra e o encontro com o outro. Uhum. Então, quando eu penso no narrador, eu acho que é uma questão política, uma questão social, uma questão artística também. Então, quando a gente sai desse lugar e vai para um palco, vai para um cinema, vai para o museu, para o parque, e eu começo a narrar histórias, eu estou narrando também tudo aquilo toda essa história ancestral desse narrador, que traz, além de tudo, o corpo, traz a memória dentro dele, e quando ele transmite a palavra, ele transmite as experiências que ele viveu, ele transmite as pessoas que ele conheceu, os lugares onde ele visitou. Então, eu acho que narrar histórias, para mim, é mais do que contar. E quando eu estou narrando, eu estou entretendo, eu estou sendo lúdica, mas mais do que isso, eu estou perpetuando a palavra viva. Eu estou provocando esse encontro com o outro, eu estou contribuindo para que os velhos se encontrem com as crianças, que os jovens conversem entre eles. Então, para mim, o narrador é diferente do contador, porque o narrador, a principal função dele é manter essa palavra oral. Perfeito. Falando dessa questão da palavra oral, Juliana, como manter a atenção dessa palavra oral, seja para adultos, seja para crianças, com tanta concorrência de tantas coisas eletrônicas, do cinema, do computador, do celular, do tablet? As crianças e os adultos ainda têm o que fazer para atraí-los? Eu acredito que o interesse existe sim, porque a gente, quando fala de narração, a gente parte do pressuposto de que existe um encontro entre pessoas. E as pessoas, elas têm essa necessidade desse encontro entre pessoas próximas, né? Uma circulação de afeto naquele espaço em que uma história circula, né? Outras coisas também circulam, né? Valores circulam, afetos circulam, tradição, né? Ancestralidade, tudo isso circula, né? E a palavra, ela é muito poderosa. Ela por si só, ela já é um instrumento de muito poder, né? De agregar. A gente pega isso pela história, assim. Se a gente pega nos nossos encontros familiares, né? Assim, sempre tem, às vezes, aquele tio, aquela avó, né? Que agrega as pessoas em torno de si para poder transmitir uma história, para poder compartilhar algum caos, né? Tudo isso a partir dessa necessidade que a gente tem do encontro com o outro, né? Perfeito. E a história, né? A palavra, ela é essa ferramenta potente de agregar, né? Que agrega. Perfeito. Aline, pelo que eu estou vendo, a narração ou contação de histórias não é exclusiva para crianças, né? Não. Ela vai para vários públicos. Fala um pouquinho disso para nós.
Sim, a própria mostra, né? Quando a gente pensou em fazer essa mostra, as apresentações à noite, trazer contadores de histórias que trazem um público mais velho, que é igual a literatura mesmo, né? A gente tem uma vasta literatura para todas as idades, a narração é a mesma coisa. Então, a gente trabalha, quando eu vou contar uma história, as pessoas me perguntam assim, mas é para criança? É para criança, mas é também para a mãe, é também para o pai, é também para o jovem, é para o avô, é para a família toda, para quem realmente quer parar um pouco, quer silenciar os ruídos externos e ouvir uma boa história. E eu posso contar uma história infantil que chegue também às pessoas mais velhas, porque a gente vai, é isso que a Juliana falou, a palavra é muito poderosa, então quando a gente fala, é como se fosse um cinema particular. Então, se eu vou Sessão especial ali para cada um. Exatamente, então assim, quando eu falo de uma árvore, eu falo da árvore do meu avô, eu estou falando da árvore do meu avô, eu estou dando uma imagem para essa palavra. Mas se você for escutar, você vai lembrar de uma outra árvore, você vai lembrar do seu avô, de uma outra referência. Então, eu acho que quando eu conto uma história, qualquer pessoa que está com os ouvidos atentos, com o corpo pronto para escuta, pode receber aquela história e, a partir do repertório pessoal dela, ela vai escutar e vai embora para casa com a sua história. A contação e narração de histórias incentiva a leitura? É uma preocupação? É uma coisa que tem a ver com a outra? Ou enfim, pode ter uma criança ou adulto que adore ler, mas não goste tanto de contação? Ou uma coisa pode incentivar a outra também? Inclusive, até em políticas públicas, ela é utilizada como um recurso de fomento mesmo à leitura para a primeira infância, para as crianças menores, né? Porque, na verdade, aí não necessariamente a narração, né? Assim, mas a mediação de leitura, ter um outro que faça essa leitura para essa criança, ela não consegue fazer a decodificação alfabética, né, daquele livro, mas esse adulto que faz essa leitura, ele insere essa criança no universo literário, né, na poesia. A criança, ela passa a ter o contato com aquele objeto, livro que historicamente ficou tão distanciado dela, ficava trancafiado nas bibliotecas, né? E quando ela começou a ter acesso também, foi a partir de um viés pedagógico, né, de escolarização. E hoje, quando a gente, com certeza, lê para uma criança, conta uma história para a criança, e essa criança descobre que às vezes essa história, ela habita em um livro também, ela se sente muito mais próxima, com muito mais intimidade, ela considera muito mais legítimo assim, o uso do livro para si enquanto um objeto cultural. Né? Perfeito. Bom, a nossa reportagem foi até lá, a Mostra Internacional de Narração Artística que aconteceu aqui em Belo Horizonte, e assistiu ao show do Silas da Fonseca, que é um contador de histórias que vive numa comunidade rural de Sabará, na região metropolitana aqui da capital. Silas é poeta, escritor, compositor e músico. Vamos ver um trechinho da apresentação dele. Antigamente, tudo aqui era mais belo. Tinha um ipê amarelo, carregadinho de flor. Tinha um banquinho amarrado com cipó, onde à tarde a minha avó contava histórias de amor. E era lindo. Toda noite na capela tinha reza à luz de vela. E a Rosinha estava lá. Mamãe passava o meu terninho já surrado, que eu vestia com todo cuidado para nós não amarrotar. Antigamente, tudo aqui era mais belo. Tinha um ipê amarelo, carregadinho de flor. Tinha um banquinho amarrado com cipó, onde à tarde a minha avó contava histórias de amor. Bom, Aline, nesse encontro a gente teve espetáculos, teve oficinas, teve encontros. Faz um resuminho para a gente do que aconteceu aí nessa mostra, qual foi o objetivo dela? Então, essa mostra, eu acho que ela marca um pouco esse lugar do narrador de histórias em Belo Horizonte, que é um centro pulsante, e a gente trouxe essa diversidade. Essa era a principal ideia, todas as pessoas que tivessem como linha condutora a palavra. Então, a gente teve as intervenções artísticas que iniciaram as mesas de debate. Nós trouxemos para essas mesas questões que no dia a dia do contador de histórias a gente está sempre conversando, tendo dúvidas, pensando. Então, a gente teve uma mesa sobre a palavra, onde essa primeira pergunta surgiu. Nós somos narradores, somos contadores,
nós somos artistas da palavra. Nós trouxemos espetáculos aqui de Belo Horizonte, mas também do Chile, da Colômbia, do Amapá, de Alagoas, de São Paulo. E tivemos também uma oficina no sábado de manhã, além de intervenções artísticas, no Pompéu, onde o Silas que acabou de contar. Ou seja, foi lá, aqui no centro de Belo Horizonte, também na própria comunidade. Isso, na comunidade nós fizemos uma pequena mostra de contos, fomos para lá, contamos histórias, o Silas tem o Rancho da Cultura, que é um trabalho junto com o Instituto Cultural Abra Palavra, então a gente tem um palco lá, que é um pouco essa ideia também na mostra, de a gente poder chegar a todas as pessoas. Essa interpretação de Libras que nós tivemos durante a mostra inteira, é um pouco para ampliar esse lugar da narração, que ela possa chegar de diferentes maneiras para todas as pessoas. Perfeito. A gente viu ali no show do Silas e também no de vocês, que a gente vai ver no próximo bloco, a interação da música com a palavra. Como é que é isso? São linguagens que eu acredito que se complementam e, na verdade, se transformam em uma outra coisa, né? A palavra, ela ganha muita potência também quando tem, às vezes, uma paisagem musical através de uma instrumentação ou uma historieta que é cantada, né? Ela ganha muito mais potência. A música, ela também acessa, ela provoca outras experiências em quem está escutando e em quem está narrando também, né? Experiências muito de cunho também afetivo, né? As primeiras experiências que a gente tem com histórias, geralmente são histórias cantadas através das canções de niná, né? Que os nossos pais, os nossos avós cantam e que, através disso, eles inserem, né? Esses bebês nos inseriram nesse universo da palavra através do canto. Né? Perfeito. A gente vai fazer só um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre narração e contação de histórias e vocês vão ver também um pouquinho das nossas convidadas também narrando as próprias histórias. Não saia daí.